dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esse webinar do IBRACON, Instituto de Auditoria Independente do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre cultura de inclusão e diversidade, com foco em vieses inconscientes. Então, primeiramente, agradecer ao público que nos acompanha nessa manhã, agradeço a presença, a participação de vocês, e aos nossos debatedores, nossos participantes aqui hoje, nossos convidados, né? Nós temos o Leandro Camilo, líder do Comitê Inclusão e Diversidade do IBRACON, a Maitê Paris, membro do Comitê de Inclusão e Diversidade do IBRACON também, e a Natália Corrêa, nossa convidada especialista em educação corporativa e aprendizagem de adultos. Então, hoje a gente conta com as participações deles para falar desse tema tão urgente, fundamental, que está alinhado também às bandeiras da auditoria independente, lançadas pelo IBRACON recentemente, e mais fortemente alinhada à bandeira fortalecimento da cultura de inclusão e diversidade. Então, para quem já acompanha nossos programas, né, sabe que a gravação fica depois disponível no nosso portal IBRACON, www.ibracon.com.br, e é fundamental a participação de vocês, tá? Então, a ideia é que aqui a gente possa, né, receber dúvidas, sugestões. Tem uma sessão ali de perguntas e respostas na plataforma, né, que vocês podem mandar as perguntas de vocês, fiquem à vontade. Então, a participação, como eu falei, desse webinar, a participação de vocês é fundamental. E também, durante o programa, a gente vai circular uma avaliação, uma pesquisa para que vocês tenham os feedbacks de vocês, para que nos ajudem a construir os nossos próximos programas. E, sem mais delongas, eu vou pedir para o Leandro Camilo, o líder do Comitê de Inclusão e Diversidade do IBRACON, para que nos ajude aqui na condução da abertura desse webinar e tome a palavra nesse momento. Camilo, bom dia, seja muito bem-vindo. Oi, Fê, bom dia, obrigado. Bem-vindos, bem-vindas todos e todas. Eu sou o Leandro Camilo, eu sou, de fato, como a Fê comentou, em conjunto com um grupo maravilhoso de pessoas, um dos responsáveis, o líder do nosso, né, das nossas iniciativas de inclusão e diversidade do IBRACON. Eu sou um homem cisgênero, eu me autodeclaro um homem negro, eu sou um homem pardo, na verdade, um negro de pele clara. Eu estou agora, nesse momento, no escritório da PwC, eu trabalho também na PwC. Atrás de mim tem uma parede de vidro, eu estou vestindo um óculos transparente e com uma jaqueta preta com uma blusa azul. Quando nós pensamos, né, toda na criação da bandeira de diversidade e inclusão no IBRACON, a gente pensou de fato na potência do nosso instituto, na relevância do nosso instituto e no compromisso que nós temos com o aprimoramento, né, da nossa profissão, obviamente, de auditoria independente, considerando a relevância que nós temos, né, no cenário nacional e internacional. E o nosso papel também como cidadão e como cidadã nesse tema que é de extrema relevância para todos nós, né? Nós no IBRACON, nós entendemos que diversidade e inclusão, promover a diversidade e a inclusão não é uma questão de caridade, né? É uma questão de ser o certo a ser feito e o caminho, talvez, para a construção de uma sociedade melhor, né? De um país melhor, por que não dizer de um mundo melhor. E aí, desde 2021, nós, num grupo, né, inicialmente formado por membros, né, que representam as empresas que são associadas ao IBRACON, com colegas da BDO, da Deloitte, da UI, da KPMG e da PPIC, nós iniciamos ali o nosso planejamento, que foi lançado, né, no último evento e até o evento comemorativo de 50 anos do IBRACON, com o nosso manifesto sobre inclusão e diversidade. Quem não teve a oportunidade de ver, um documento muito bacana, construído com muito cuidado por várias pessoas, tentando ali dar o senso de como o IBRACON enxerga e como o IBRACON trabalha inclusão e diversidade, né? E na esteira do que a gente faz, a gente trouxe
as rodas de conversas, webinars como esses, as lives, né? Treinamentos para conscientização, para ampliação, né, da percepção das pessoas com relação à importância de inclusão e diversidade. E esse evento aqui do dia de hoje, que vai ser conduzido pela Maitê e pela Natália, que estão aqui com a gente vai tratar sobre vieses inconscientes, né? E entender os vieses inconscientes faz parte até mesmo de um exercício que eu costumo dizer que todos nós temos que fazer, que é o autoconhecimento que vem da autorreflexão. Então, para você ser um aliado e uma aliada, em algum momento a gente vai falar mais amplamente sobre isso também, ou seja, para aquelas pessoas que não fazem parte dos grupos subrepresentados e que querem se levantar todos os dias e atuar em prol dessa construção de uma sociedade mais equitativa, o papel do aliado e aliada é super importante. E para isso você tem que se autoconhecer, se livrar de alguns rótulos, né? Reconhecer que nós somos, sim, todos, em sua maioria, né? É, enviesados, porque o nosso cérebro ele é uma máquina surpreendente, né? Então, capacidade de realizar 11 milhões de conexões neurais por segundo, né? Por segundo, e menos de 100 delas são, né? São objetivas, né? São aquelas planejadas, são aquelas pensadas. Então, de fato, o nosso cérebro ele é uma máquina feita para nos proteger. E ela nos protege daquilo que para nós é perigoso ou diferente nesse contexto, né? Toda a construção da sociedade, sob o ponto de vista de racismo estrutural, do machismo que é estrutural, né? Da questão de LGBTfobia, o nosso cérebro de fato ele acaba reagindo da forma que ele aprendeu, né? E a gente precisa saber que isso acontece para a gente poder, né, a exercitar o nosso cérebro de uma forma diferente para se livrar desses vieses inconscientes o máximo que a gente puder e a partir daí entender melhor o nosso papel dentro desse contexto, né, da expansão, né, de um ambiente de fato equitativo que é o que a gente tanto busca como cidadão, como cidadã, como empresários, como profissionais, né? E no final do dia reflete em toda a nossa sociedade. Então, é, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Aproveitem, tem um espaço depois para as perguntas. E a ideia é que a gente possa aqui, como instituto, continuar contribuindo de forma relevante para a expansão, para o aprimoramento, nesse contexto de letramento, para a nossa profissão e para a nossa sociedade. Eu acho que é isso, Fê. Maitê, Natália, eu acho que Obrigada, agora é com Camilo. vocês. Obrigada pela sua participação aí, representando todo o Comitê de Inclusão e Diversidade do IBRACON. E eu vou passar a palavra para Maitê. Maitê vai trazer um pouco mais, né, sobre o que são esses vieses inconscientes, como eles impactam no ambiente de trabalho. Então, vou passar a palavra para Maitê. Maitê, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Maitê Paris, fazer minha autodeclaração inclusiva aqui, né? Então, sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelo castanho, comprido, estou usando uma blusa preta com detalhe branco e tenho um fundo branco. Falando um pouquinho da Maitê como pessoa, né? Então, eu sou uma mulher casada, tenho uma filha de 4 anos que se chama Maria Clara, fez da minha quarentena uma quarentena muito especial e interessante. Sou formada, então, fui formada pelo programa de bolsas ProUni em administração de empresas, pós-graduada em administração estratégica e estou cursando agora mais uma pós em diversidade e inclusão. Bom, tive contato, né, com os temas de diversidade, equidade, inclusão e responsabilidade social corporativa há mais de 10 anos. Desde então, me apaixonei e tenho a grande sorte e privilégio de poder desenvolver uma carreira, né, nessas duas áreas, que são muito conectadas ao meu propósito pessoal e também meu propósito profissional. Bom, então contei um pouquinho sobre quem eu sou. Vou compartilhar aqui a minha tela da apresentação que eu preparei.
estarei aqui com com a parceria da Natália, que vai seguir com a segunda parte aqui. Já está aparecendo, tá, Maitê? Perfeito. Muito obrigada, Fernanda. Hoje a gente vai falar, então, um pouquinho sobre vieses inconscientes. E antes da gente... Peraí, pronto. Bom, e antes da gente... E aqui está uma agenda do que a gente vai abordar, né? Então, para que a gente seja bastante objetivo e compreenda quais são os nossos objetivos no webinar de hoje, que a gente vai abordar de uma forma muito objetiva, né? Então, o que são esses vieses inconscientes e como que eles impactam a gente no dia a dia de trabalho, como que a gente lida com esses vieses inconscientes, quais são os tipos de vieses e, por fim, o mapa do comportamento inclusivo, né? Então, a ideia é que seja aqui uma conversa, uma troca, com muitas dicas práticas para que vocês levem aí para o dia a dia pessoal e profissional. Bom, antes de seguir com o conteúdo, eu preparei aqui um vídeo, deixei separado um vídeo. Me avisa, Fê, se vocês já estão vendo aqui a minha tela. Tá aparecendo o PowerPoint, a projeção ainda da apresentação. Ah, tá. Não, então eu vou trocar aqui a minha projeção para o vídeo. Tá bem. Pronto, agora está Precisa funcionando. compartilhar. Aparece já. Excelente. Bom, preparei aqui um vídeo de uma pessoa super conhecida, né, um filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, para que a gente possa aquecer um pouco os nossos motores, né, para que a gente fique mais aberto para receber esse conteúdo que está por vir. Então, vamos lá. Ouvir um pouquinho quais são as 3 dicas de sucesso do Cortella. Caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Estas são 3 trilhas virtuosas para um passado honroso daqui a 30, 40 anos. Nós vivemos hoje múltiplos paradigmas. É necessário que a gente tenha coerência ética de praticar aquilo que ensina. Tenha generosidade mental para repartir o que sabe, mas especialmente humildade intelectual. Isto é, eu saber que eu não sei todas as coisas. E que se eu quiser não me tornar medíocre, eu preciso estar disponível, permeável a conhecer aquilo que ainda não conheço. Perfeito. Bom, então acho que a gente já começa com esse marco aqui de aprendizagem, né? Então, 3 grandes dicas, né? Dicas super importantes. Então, eu espero, né, então, que a gente tenha um momento aqui. Então, eu vou compartilhar o que eu sei de uma forma muito, de uma forma muito prática, né? Então, essa generosidade intelectual que ele disse, né? Um segundo ponto que é importante, né? Então, a gente tem uma coerência ética. Então, que esse discurso, que o que a gente está trazendo aqui, a gente consiga levar de fato na prática, né? Não só para as nossas organizações, para criar culturas mais inclusivas, como o Camilo bem falou, mas que também a gente consiga fazer coisas que vão mudar a realidade e vão fazer com que o nosso ambiente seja um ambiente de pertencimento, né? Então, respeitando todas as diferenças, e que a gente leve isso para as nossas relações pessoais, para as nossas redes e interações. E, por último, né, então, saber que nem eu e Natália, que estamos aqui, e todos que estamos, né, juntos, a gente não sabe de tudo, né? Então, é muito importante que a gente mantenha sempre essa mentalidade de crescimento, essa disponibilidade para aprender de forma contínua e ágil, né? E a mensagem também que eu queria passar agora, já logo no início, que a gente não ignore, né, as perguntas e as dúvidas, né? Então, tragam aí as dúvidas, a gente vai ter um momento no final para falar um pouquinho disso, mas é muito importante que a gente tenha essa abertura e esse espaço seguro para a gente aprender juntos e para a gente trazer aqui os nossos questionamentos, trocar e compartilhar, tá? Bacana. Bom,
Vou voltar aqui à tela do nosso PowerPoint. Falei um pouquinho sobre agenda e agora a gente vai, de fato, entrar no nosso conteúdo, né? Então, vieses inconscientes, o que são eles, como que eles impactam o nosso dia a dia. Bom, antes de falar de vieses inconscientes, é importante que a gente aqui compreenda o que são os vieses, né? Então, de uma perspectiva muito, muito prática e objetiva. Bom, o nosso cérebro, acho que o Camilo até já trouxe um pouco dessa complexidade dele. O nosso cérebro, ele é programado, né, para nos ajudar a tomar decisões, né, e tomar decisões mais rapidamente, criando atalhos, né. Então, o nosso cérebro, ele se baseia em experiências, em referências, em memórias, na forma com que a gente foi educado e formado. Ele vai fazendo essas associações para tomar decisões. E aí, curiosidade aqui. Não sei se todos sabem, mas a gente toma cerca de 35 mil decisões por dia. São muitas decisões, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Começa na decisão em que você lá estabelece o horário do despertador. Que hora que eu vou acordar? O que eu vou comer? Que banheiro eu vou escovar o dente? Então, assim, são muitas decisões. Para vocês terem noção, curiosidade aqui também, não sei se todos sabem, mas o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele usava sempre o mesmo terno, as mesmas cores de terno, né, cinza ou azul, para evitar o que a gente chama de fadiga de decisão. Ou seja, ele tinha decisões tão complexas para tomar no dia a dia dele de trabalho, que ele falou, bom, eu não quero ter que tomar essa decisão do que eu vou vestir, né? Então, enfim, a gente no dia a dia tem que tomar muitas dessas decisões. Então, obviamente, o nosso cérebro ele tem uma mecânica para criar certos atalhos e poupar a nossa energia para tomar essas decisões. Quando o cérebro faz isso, né, então ele vai se basear ali em algumas crenças, em algumas referências e na percepção que a gente cria de acordo com as nossas memórias e com as referências que a gente criou ao longo da vida. E aí, o que acontece? A gente começa a ter os nossos vieses, né? A gente começa a ter a nossa forma de ver, a nossa forma de perceber o mundo, as coisas, alguém e algum tipo de grupo, tá? Para ficar muito objetivo aqui, exemplos, né? Então, e aí uma coisa muito interessante, tá? A gente pode ter viés positivo e a gente pode ter um viés negativo. Exemplo de viés positivo. Brasil é o país do futebol. Né? Acho que esse é um viés, é uma fala que a gente já ouviu bastante. Né? Então, o que quer dizer isso? A gente já entende que o país, né, que é o país do futebol, que a nossa seleção performa muito bem, que as outras seleções vão ter que ter ali certo receio de enfrentar a nossa seleção, porque é uma seleção muito boa que joga muito bem, certo? Viés positivo também agora relacionado a pessoas. Puxa, aquela pessoa com traço oriental é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que vai trazer excelentes soluções, soluções inovadoras, né? Então, um viés super positivo, né? Eu já olho, já falo, puxa, não, essa pessoa vai ser uma pessoa fantástica, né? Então, eu já generalizo, já trago isso de experiências anteriores, de coisas que eu aprendi, que eu vi, e eu projeto isso, né? A minha percepção do outro, de alguém ou de alguma coisa, né? E aí, exemplos também de vieses negativos, né? Então, o viés negativo. E aí, gente, só para que a gente alinhe aqui, não é nenhum juízo de valor, eu estou usando exemplos para que a gente possa realmente discutir e aprender juntos. Brasil é um país onde tudo vira pizza. Puxa vida, né? Então, o que quer dizer isso? Que viés negativo, né? O que traz de negativo nessa fala? É um país que não tem certa confiabilidade para investidores, ele tem alguns problemas, né? Então, quanto a alguns setores, enfrenta alguns problemas. Então, é um tipo de viés negativo, né? Então, negativo baseado em experiências, né? Em notícias, em questões que a gente viu, enfim, e passou a pensar dessa forma.
Mais um exemplo de viés negativo, né? E aí agora para pessoas, um viés negativo. Puxa, uma mulher que acabou de ter um filho, né? Então tem uma criança pequena e a gente já tem um viés negativo de achar que, puxa, não, ela não vai querer viajar porque ela não vai ter com quem deixar o filho, ela não vai aceitar viajar, então não vamos dar a oportunidade para que ela viaje porque não é algo que vai funcionar. Tá? Então, expliquei aqui um pouquinho melhor sobre o que são esses vieses. Algumas vezes, né, a gente até usa isso nos nossos contextos, no dia a dia, né? Então, exemplo, né? Então, eu não posso tomar uma decisão se existe um conflito de interesse muito grande, né? Então, por que o médico não pode operar uma pessoa, um familiar, né? Porque é claro que existe ali um conflito de interesse, né? Então, você vai ter uma opinião enviesada, uma atuação enviesada, e então, por isso que você vai acabar, enfim, trazendo isso para o momento ali, para a situação. Legal. Bom, entendido o conceito de vieses e sabendo que existem vieses positivos e também vieses negativos, eu trouxe também aqui 3 conceitos importantes que são muito interessantes e que é muito importante que a gente entenda a diferença entre eles, né? Então, e vou trazer um caso muito prático aqui para que a gente compreenda esse exemplo. Bom, primeiro eu queria falar sobre o que é o estereótipo, né? Então, o que são estereótipos? Aí eu coloquei uma definição aqui, né? Opiniões, ideias generalizadas para pré-definir alguém ou algo, certo? Então, o que é um estereótipo? A gente tem, né, então, um senso comum, né? O que a sociedade diz, o que a gente vê, o que a gente ouve, e aí, a partir disso, cria-se esse estereótipo. Vocês devem estar imaginando aí vários tipos de estereótipos, né? Então, estereótipos que a mulher fala muito, o homem fala pouco. Estereótipo que a mulher é muito emocional e o homem não é emocional. Ou seja, eu generalizo toda uma população com base nesse estereótipo, algo que foi criado ali por uma ideia de senso comum. Perfeito, isso é estereótipo. Preconceito, né? Preconceito. Então, existem os estereótipos e o preconceito é quando a gente passa a fazer um juízo de valor, né? Eu passo a acreditar que esse estereótipo é algo real e não necessariamente tem nenhum fundamento lógico, né, e racional por trás disso. Então, eu acredito, né, diante das minhas experiências, das minhas crenças, por tudo que eu vivi, eu já tenho aquilo pré-concebido para mim, né? Então, eu acredito que aquilo realmente faz sentido e é uma verdade, mesmo sem ter um fundamento científico e lógico por trás. E o que é a discriminação? E vocês vão entender por que eu estou querendo explicar essas 3 coisas e a correlação entre elas. A discriminação, ela ocorre quando a gente imprime isso no nosso comportamento ou na nossa atitude, né? Então, eu passo a ter uma atitude discriminatória ou imprimo um comportamento porque eu tive um preconceito, né? Eu acreditei e isso fez com que eu simplesmente imprimisse isso no meu comportamento. Exemplo. Tá? Então, um exemplo sobre a correlação desses 3, da diferença entre estereótipo, preconceito e discriminação. Estereótipo. Puxa, as mulheres nasceram para cuidar das atividades domésticas, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, né? Isso é um estereótipo, é uma ideia, né? Então que é uma ideia generalizada, que é uma ideia antiga, né? E que algumas pessoas levavam em consideração, né? Então, puxa, algo muito antigo, mas que era muito forte, né? Um estereótipo. Preconceito. Preconceito é quando eu acredito que realmente não vai ser possível uma mulher conseguir conciliar,
né? Então eu acredito que não é possível uma mulher conciliar, né? Então, ou querer escolher uma carreira executiva, né? Então eu já tenho um preconceito. Eu acho que a mulher não deve trabalhar, a mulher deve trabalhar em casa, cuidar dos filhos, né? Então eu tenho esse preconceito, um juízo de valor em que eu acredito que esse estereótipo ele é verdade. Para mim, ele é verdade, né? Ele faz sentido, é o que eu acredito. E aí, a discriminação. Puxa, quando eu estou lá numa posição de gestora e eu posso optar entre escolher um candidato homem ou mulher, eu opto, né? Então eu estou imprimindo isso no meu comportamento e na minha atitude. Eu estou contratando o homem porque eu acredito que a mulher não vai ter não vai ser bem-sucedida, não vai desenvolver as habilidades, não vai ser uma boa líder na minha organização, porque ela não tem ali, porque eu já tenho um preconceito de valor que ela não vai ter uma carreira bem-sucedida no ambiente corporativo. Né? Então, vejam como que funciona enfim, como funciona a lógica, né, entre o estereótipo, o preconceito e a discriminação, e de forma muito prática num exemplo. Né? Então, quis colocar para vocês para a gente entender bem essa correlação. Legal. Bom, deixa eu fechar aqui. Pronto. E aí a gente chega, né, ao que afinal são vieses inconscientes, né? Então, bom, a gente falou um pouquinho sobre o que são vieses. A gente entendeu a diferença, né, entre estereótipo, preconceito e discriminação, né, que estão ali correlacionado com a formação desses vieses, né, e com o funcionamento do nosso cérebro. E agora eu queria que a gente refletisse, porque existem dois tipos de vieses, né? Então, o viés que ele vai ser consciente, né? Então, ele vai trazer preconceitos explícitos. Então, eu realmente acredito que exista um fundamento, eu tenho argumentos e eu acredito e eu percebo que eu estou tendo preconceitos, né? E fazendo julgamentos, porque afinal, né? Acho que o Camilo também falou muito bem sobre isso. A ideia da gente ter esses julgamentos e o funcionamento do nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele funciona para nos para nos proteger, né? Então, afinal, ele vai ir associando informações e vai criando os seus julgamentos para tomar as decisões, a fim de não só poupar energia, mas também porque a gente tem que preservar e olhar para a nossa sobrevivência. Então, ele vai criar naturalmente essas percepções, né, esses pressupostos, essas hipóteses que vão ajudar a gente a lidar com as nossas situações no dia a dia. E aí, quando eu faço isso de uma forma consciente, é porque eu realmente eu estou muito seguro, né, sobre aqueles conceitos, com aquele julgamento de valor que eu tenho. Né? Então, são preconceitos explícitos. Né? Então, eu assumo já que eu sei e tenho total consciência desse viés. Quando ele é inconsciente, eu não necessariamente eu não necessariamente sei que isso, né? Então tá ali fundamentando ou ele está interferindo e influenciando o meu processo de tomar decisões, de me relacionar e de estar aberto a diversas coisas, né? Então essa é uma diferença fundamental. E aí eu vou dar um exemplo, né? Então um exemplo de viés inconsciente e um preconceito que é implícito, né? Então, puxa, tenho ali um preconceito de que uma pessoa com traço étnico-racial é uma pessoa que potencialmente vai oferecer algum risco, ou é uma pessoa que tem ali algum risco, né, enfim, de assaltar alguma loja, de pegar alguma coisa. Por quê? Né? Então, acho que trazendo um pouco dessa leitura também do Camilo, por conta do racismo estrutural e institucional. Né? Então, isso está, de
uma forma, tá dentro do meu inconsciente e eu estou imprimindo esse preconceito no meu comportamento. É algo real? É algo que eu posso generalizar e é algo que eu posso tomar como uma verdade? Não. Né? Não é algo. E aí, por isso que a gente tem que estar muito atento, porque isso é uma função que o meu cérebro está fazendo automaticamente. Né, e de uma forma inconsciente. Então, eu tenho que ser muito perspicaz para compreender a minha história, me conhecer e ver como que eu abordo as situações e como que eu me relaciono com o outro, para que eu, de fato, né, então, não deixe que esses vieses inconscientes influenciem o meu dia a dia de uma forma inapropriada. Legal. E aí, bom, aqui acho que chegamos num momento de fundamental importância, que é fazendo, né, a transposição de todo esse conteúdo para o nosso dia a dia, né, para o nosso dia a dia nas organizações. Eu acho que esse conteúdo é um conteúdo fundamental, porque ele vai nos ajudar de uma perspectiva pessoal e, sobretudo, de uma perspectiva profissional, né? Então, dentro da organização, gente, que é coisa mais importante que a gente criar culturas inclusivas, né? Então, é super importante, porque o emprego, de fato, ele vai, né, dignificar, fazer com que a gente consiga conquistar os nossos sonhos, e aí a gente precisa criar um ambiente inclusivo para todas e todos, né? Então, a gente tem que valorizar essas diferenças, essa pluralidade nos ambientes, para que todas as pessoas se sintam ali verdadeiramente pertencentes, né? Que elas se sintam ali à vontade para serem elas mesmas, ouvidas, né? E que possam realmente se sentir à vontade para trazer o melhor, né? E então, por isso que é tão fundamental a gente reconhecer esses vieses inconscientes e entender como que eles vão impactar de fato no nosso dia a dia. Aqui tem alguns exemplos, né, de impactos para o nosso ambiente, e aí eu posso dizer que são impactos, né, tanto negativos quanto positivos, né? Mas o que a gente tem que ficar em alerta, sinal vermelho, são realmente os impactos negativos, né? Então, exemplo, né, nas contratações, questione-se, né? Eu estou contratando perfis diferentes, né? Porque é importante a gente trabalhar, né, com perfis diferentes, mas o quanto que eu estou aberto para realmente, né, recepcionar pessoas diferentes, para dar oportunidade para pessoas diferentes, com estilo social, com características diferentes, o quanto eu já faço isso no meu dia a dia, né? Então, eu olho para o meu time, e aí, é todo mundo muito parecido? É todo mundo diferente? Como é que está essa complementaridade de ideias? Eu tenho pessoas para trazer o contraponto, né? Então, como que eu estou contratando? Né? E a Nath daqui a pouco vai trazer para vocês os tipos de vieses em que isso vai ficar muito claro, né? Ela vai falar um pouquinho sobre quais são esses tipos. Nas demissões, né? Então, o que está me movendo, o que está conduzindo, como que eu estou conduzindo esses processos, né? De avaliação de performance, de proximidade, eu estou dando chance para as pessoas, eu estou desenvolvendo pessoas, quais são as premissas que eu estou levando em consideração para fazer o desligamento das pessoas, né? Então, eu estou fazendo um julgamento equitativo, com equidade, né? Eu estou dando as mesmas oportunidades para todas as pessoas. Promoções, né? Então, eu estou dando a chance de todo mundo se desenvolver, as mesmas chances. Todo mundo tem as mesmas oportunidades de desenvolvimento, estão sendo expostas aos mesmos desafios, estão recebendo coaching da mesma forma, as mesmas informações, né? Então, estão sendo integradas e estão sendo ali acolhidas, bem recebidas, interagindo. Então, a gente tem um tratamento equitativo, a gente está realmente trabalhando para que todo mundo tenha a oportunidade de crescer, ou a gente está enviesando algumas das nossas decisões, a gente está fazendo tratativas diferentes entre uma pessoa e outra. Salários, né? Então, obviamente, né, uma vez que a gente falou de contratar, desligar, promover, como que eu reconheço os meus talentos, né? Eu estou reconhecendo, eu tenho algum viés na hora de reconhecer as pessoas, né?
eu tenho alguma tendência de reconhecer mais um grupo do que outro, né? Então, tem uma tendência de ser mais exigente com uma pessoa do que com outra, né? E aí a gente pode pensar em diferentes questões, tá? Então, eu trouxe aqui um pouco do exemplo de gênero, mas a gente pode ir também para a questão de diversidade geracional, como, por exemplo, né? Então, eu tenho um viés inconsciente, eu acredito, né, que tem um preconceito de que a pessoa mais jovem vai ser mais apta ou vai ter mais habilidade para trabalhar com tecnologia do que com uma pessoa mais velha. Ou seja, é um preconceito que não tem nenhum fundamento, né? Eu tenho pessoas mais velhas que são ali programadores e que atuam super bem aí no mundo digital e estão anos à frente, né? Do ponto de vista de habilidade de uma pessoa mais jovem, né? Então, eu estou reconhecendo adequadamente, né, sem ter esses viés inconscientes na pauta, a designação de tarefas, né? Então, como eu falei, acho que todo o processo de valorização, reconhecimento e desenvolvimento, ele tem uma influência muito grande, né, com essa equidade, né? Então, as ofertas de oportunidades que eu dou para as pessoas, né? Então, se eu não dou uma oportunidade para a pessoa se desenvolver, novas tarefas, tarefas com complexidades diferentes, em que eu mostre mais da estratégia, dê mais oportunidade, como que essa pessoa vai se desenvolver? Será que ela vai ter o mesmo caminho? Será que ela vai ter as mesmas chances de receber um reconhecimento, de ter visibilidade dos seus projetos? Né? Então, não. E a distribuição de benefícios como um todo e as decisões que vão realmente olhar aí para cortes na organização. Então, é isso, né? Então, trouxe de uma forma muito prática, tentei ser bastante aqui objetiva em transpor as questões, né? Então, tanto para um olhar pessoal, quanto para um olhar profissional. E espero que vocês continuem aproveitando aqui bastante do nosso conteúdo desse webinar. Obrigada, Maitê. E agora, acho que vamos complementar, né, essa visão com a participação da Natália. A Natália vai falar com a gente mais assim, né, sobre os tipos de vieses, como a própria Maitê já adiantou, o mapa do comportamento inclusivo, e como lidar com esses vieses inconscientes. Então, passar a palavra para a Natália e dar as boas-vindas aí. Natália, seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite. Adorei, Maitê. Eu queria ver se você consegue compartilhar a Claro, tela por com conta da minha certeza. conexão aqui. Enquanto a Maitê compartilha a tela, eu queria compartilhar minha autodescrição aqui. Bom, eu sou uma mulher cis, branca, de cabelos escuros na altura do ombro. Eu estou vestindo um casaco cinza, com uma blusa roxa por baixo dele e atrás um fundo branco, embaçado, tá? Antes da gente começar, eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Como já foi mencionado, eu trabalho há 15 anos com educação corporativa, com aprendizagem de adultos. E foi nessa jornada que eu comecei a buscar a neurociência como uma ferramenta, né, para entender o funcionamento do cérebro, como nós aprendemos e tudo mais. E aí começa a minha história com vieses inconscientes. Alguns anos depois, quando nasceu meu filho, Lorenzo, né? Lorenzo hoje tem 4 para quase 5 anos. E aí acho que nasce o filho, acho que nascem novas perspectivas também para uma mãe, né? E aí, tendo na minha jornada de educação atestado, e é uma crença que eu tenho muito forte hoje de que a transformação ela é possível e ela é gerada por meio da educação, por meio do autoconhecimento, é, da nossa intenção de desenvolvimento contínuo, progressivo, né? Ou seja, ela pode acontecer, ela não acontece no nosso tempo. A gente como ser humano espera, né, mudar as coisas do dia para a noite e isso não acontece, mas de forma contínua, progressiva, persistindo, a gente de fato pode ver mudança e transformação. E do meu desejo
mais genuíno como mãe, né? Quando eu olhava para o meu filho, eu só pensava, eu quero que meu filho seja livre para ser, né? Para ele se apresentar no mundo da forma mais autêntica que ele puder. Eu acho que como toda mãe, né? É, busca a felicidade para o filho. Então eu olhava para ele e pensava, nossa, é só isso que eu quero para o meu filho. E aí eu começo a olhar para os viés inconscientes, porque eu também comecei a pensar, bom, eu quero que ele também seja livre para ter oportunidades independente dessa identidade que ele vai trazer para o mundo. Então, aí começa a minha jornada de olhar para mim, né, me conhecer, me desconstruir e construir, né, novos pilares e olhar para os meus vieses e assumir que isso acontecia, que isso existia dentro de mim. E é uma jornada de educação, realmente, de transformação. E ali eu, de fato, assumi um compromisso de contribuir socialmente para construir esse mundo que eu desejo, né? Inicialmente desejava para o meu filho e quero para o meu filho, mas que eu, no fundo, desejo para toda a sociedade, né? Eu acho que a gente só consegue, de fato, contribuir socialmente se a gente consegue se conhecer. E aí vamos começar a falar de como a gente consegue lidar com esses vieses inconscientes. Pode passar. Bom, a gente consegue lidar realmente olhando para esses vieses e eu gosto de falar atravessando eles, né? Então, todos nós, como acho que a gente já ouviu, né, desde o início, mas todos nós temos algum tipo de viés. A gente não está abordando aqui esse tema pensando que nós, né, nenhum de nós aqui deixa de ter vieses, então todos temos e a gente precisa ser mais gentil. A gente não traz o tema como julgamento, não tem nada nesse sentido. A ideia é realmente falar sobre esses vieses. Enquanto a gente não falar, não atravessar, não entender que eles existem, a gente não consegue de fato lidar com eles. Então a gente passa por um primeiro passo que é reconhecer que temos vieses inconscientes. Então somos seres humanos com vieses inconscientes. Eles são formados, como a gente já viu, com base nas nossas experiências, nas nossas vivências, nos relacionamentos que nós já tivemos, pessoais, profissionais. E só com esse primeiro passo de reconhecer é que a gente consegue, de fato, identificando quais são os nossos vieses inconscientes. E começando a trazer isso para cima da nossa linha de percepção, que é o que a gente vai chamar de consciência, né? Que é aquilo que a gente consegue perceber realmente do mundo, ficar atento, observar de forma mais objetiva e prática. Então, à medida que a gente tem consciência e traz esses vieses à consciência, a gente consegue começar a trabalhar neles. Então, uma dica que eu já deixo aqui é para vocês procurarem o teste de associação implícita de Harvard. É uma ferramenta muito bacana para quem quiser uma ferramenta que ajude. A gente consegue testar vários vieses em vários aspectos e vários tipos de características e já entender aonde que a gente consegue focar, né, nesse primeiro momento. Um terceiro tópico que eu acho importante a gente ter pontos de confiança, pessoas que realmente a gente consiga falar, olha só, né? Eu vou compartilhar que a Maite é uma dessas pessoas na minha vida, então estar ali aberto e falar, olha, pode me apontar se você vê que eu estou sendo influenciada em alguma decisão, um viés inconsciente, gentilmente, né? E vamos ser gentis uns com os outros, já que a gente já reconhece que já temos essa consciência de que todos nós temos viés inconscientes. Então, ter essas pessoas de segurança que a gente sabe que vão trazer para a gente de uma forma gentil esse olhar de que eventualmente estamos enviesando as nossas decisões para algum aspecto específico, tá? Então, essa é uma dica muito importante, ter essa rede de apoio também para olhar para os nossos vieses de confiança. Um quarto ponto, quando a gente fala de neurociência, quando a gente fala de aprendizagem, transformação, busquem o diferente, tá? Porque nós somos a construção de tudo aquilo que a gente conhece, mas existe todo um mundo que a gente nunca explorou, né? Vivências e conjunto de experiências, de lugares, de pessoas que eu não tive a oportunidade de ter. Então, por que não?
né? Por que não abraçar o diferente? Um exemplo básico disso aqui. Se a gente, se eu pedir para todo mundo que está aqui assistindo a gente cruzar o braço, a gente está enviesado a cruzar o braço com um braço por cima, no meu caso é o braço direito, e o meu braço esquerdo vai sempre por baixo. Se eu fizer isso de forma inconsciente, automática, como o nosso cérebro na maioria das vezes vai funcionar, ele está enviesado a fazer dessa forma. Então, o que eu posso fazer? Vou testar, botar meu braço aqui por cima, né? É uma outra experiência, isso a gente começa a exercitar, né, lados do nosso cérebro que talvez não sejam os mais automáticos. Então, a gente precisa, de fato, experimentar. Se não forem novas experiências, se a gente não trouxer para times pessoas diferentes de nós, se a gente não estiver disposto a ouvir opiniões diferentes das nossas, né? A gente está vivendo num mundo de algoritmo, e o algoritmo ele tende à confirmação, né? Ou seja, a gente confirma aquilo que a gente acredita. Então, se eu viver só em confirmação daquilo que eu já tenho, eu vou só confirmar os meus vieses e aquilo que eu já experimentei. Então, busquem o diferente. Eu acho que isso é uma grande dica para a gente trabalhar os vieses inconscientes. E, de fato, por último, mantenham-se intencionalmente abertos a rever esses paradigmas, tá? Então, a gente, de fato, tem esses paradigmas. Eu acho que só voltando um slide, Maite, que a gente vai ter. Tá. Eu vou falar então aqui dos tipos. Pode passar então. Eu tô vendo que o Pablo falou que ele não passou no teste do braço. Não é para passar, Pablo. A ideia é só a gente tentar fazer de uma forma diferente, porque a gente está acostumado, não tem certo e não tem errado. É que realmente é um exercício que pega a gente, é difícil realmente quando a gente muda a perspectiva. Então, vamos mudar a perspectiva, tentar olhar de forma diferente. E aí a gente tem os tipos de vieses. Quais são esses tipos de vieses? A gente está trazendo 4 aqui, gente, mas são muitos, como vocês podem imaginar, mas é para exemplificar e trazer a consciência como a gente traz esse viés para a nossa vida e como ele está realmente inconsciente. O primeiro é o de afinidade, ou seja, eu estou mais aberto ou eu tomo decisão pautado a quem me parece, a quem se parece comigo. O que significa isso, Natália? Significa que eu vou tender a, num ambiente corporativo, selecionar, a promover, a reconhecer pessoas que estão em algum grupo de afinidade comigo. Então, seja a mesma raça que eu, seja o mesmo gênero, seja a mesma faculdade, o mesmo bairro, a mesma classe social, né? Então, são camadas. Eu tendo a me relacionar por afinidade, tá? Então, de novo, não tem nada errado, é o nosso cérebro que vai buscar fazer essas associações. O que a gente tem que ter consciência é que isso vai fazer com que a gente se relacione só com pessoas que têm a mesma origem, vivência, experiência, opinião que a nossa, e a gente não vai explorar aquilo que é diferente. Num segundo viés, o viés de percepção, que são estereótipos sem base concreta em fatos. E aí eu acho que tem exemplos muito claros. A gente vai buscar reforçar alguns estereótipos, como a Maite mesmo já falou, que vão pautar a nossa tomada de decisão. Então, por exemplo, quando eu preciso contratar, eu não vou contratar uma mulher que é mãe, porque eu presumo que essa mulher ela não vai ser tão esforçada quanto, ela não vai conseguir me entregar tanto quanto uma mulher que não é mãe. Vamos mudar aí o exemplo. Eu preciso preencher uma vaga ali de um cargo que zela por pessoas, cuida de pessoas, tem um viés de gestão e tem um caráter de relacionamento muito grande. Eu tendo a pensar que uma mulher ela ocupa melhor esse espaço do que um homem, enquanto a gente não tem base científica, dados que vão trazer para a gente de forma concreta a confirmação disso.
não existe. É uma percepção nossa, é a forma como a gente entendeu o mundo e construiu esses conceitos inconscientemente, e a gente usa ele para tomar decisões no nosso dia a dia. Num terceiro aspecto, a gente tem a confirmação. É a minha disposição de procurar informações que vão confirmar hipóteses que eu tenha feito. Um exemplo que eu gosto muito nesse viés acho que todo mundo já teve alguma experiência que não foi tão positiva em algum relacionamento, seja profissional ou pessoal. E aí você vai, vamos dizer que veio uma pessoa de outro país, de um país específico, eu não vou falar nome para a gente não criar, é muita concorrência. Mas a gente teve algum tipo de atrito, não foi um relacionamento muito bacana, me trouxe, de alguma forma, um caráter, né, negativo. E aí eu entendo, eu vou fazer uma construção na minha cabeça de que pessoas daquele país não são legais, enfim, eu não consigo me relacionar, eu generalizo, tá? Então a nossa tendência também é muito grande para generalização. E aí, quando eu for me relacionar com outra pessoa que tem aquela mesma característica, ou seja, ela veio daquele país específico, eu vou buscar qualquer tipo de aspecto que vai me confirmar essa percepção. Então, eu não vou focar em nada, nenhum aspecto positivo, eu vou focar no aspecto que possa confirmar aquela percepção que eu já tive, né? E aí eu vou buscar confirmar o meu viés, eu vou buscar todo o tempo ficar ali falando, não, o meu viés é esse, eu vou. Isso tudo acontece inconscientemente, tá, gente? Então, a gente tem um quarto que é o efeito grupo, que eu acho que é o mais fácil da gente identificar, né, que é a ideia da gente seguir o comportamento de um grupo, porque a gente não quer desviar de um padrão que é vigente. E isso é facilmente identificado quando a gente está se reunindo, né, em grupo. Por exemplo, quando alguém coloca uma opinião e alguém que tem a influência, que tem a relevância, coloca uma opinião X, quando se questionem muito quando vocês verem todo um restante de um grupo concordando, né? Ninguém consegue trazer um aspecto diferente para não fugir do padrão. Então, tem uma pessoa que tem aquela opinião, uma segunda, uma terceira, uma quarta, é melhor concordar. E aqui a gente pode dar um exemplo, por exemplo, de alguma. Sabe quando a gente tem piadas que eventualmente vão ferir a questão da diversidade e inclusão, que não vão ser inclusivas, que vão de alguma forma ofender alguém, e aí todo mundo ri, e aí você fala, nossa, eu vou rir também. Então aqui a ideia é vamos pensar se o que a gente está tomando de decisão é de fato porque é a minha opinião ou se é porque eu não quero discordar de todo o restante do grupo, tá? Porque a gente tem essa tendência a enviesar pela maioria, porque a maioria acaba reforçando e não é, fazendo com que a gente se exponha. Vamos passar, então, para falar sobre um exercício que eu estou sugerindo aqui para a gente pensar nos nossos viés inconscientes. A gente colocou duas aqui, mas podem ser duas, três. Olhem para as pessoas que estão mais próximas a vocês, e que influenciam, ajudam, impactam diretamente nas suas tomadas de decisão, seja num aspecto pessoal, seja num aspecto profissional. Coloquem essas pessoas classificadas, qual que é o gênero, qual que é a raça, qual que é a classe social, qual que é a idade, qual que é a orientação afetivo-sexual, o nível de escolaridade, se a pessoa tem deficiência, não tem deficiência, e avaliem, né? E no final das contas a gente consegue identificar se a gente está dentro de um ambiente plural, diverso, ou se não. Nós estamos em um ambiente que replica as nossas experiências, as nossas vivências e aquilo que nós somos. Pode passar, Mar. Então, dentro do comportamento inclusivo, que é o que a gente espera ter, né, como sociedade, para que a gente tenha esse comportamento inclusivo, a gente precisa, no primeiro ponto, reconhecer. Então, acho que a gente precisa falar aqui várias vezes, né, de reconhecer, olhar para a sua conversa interna, é algo muito individual. Então, para mim,
a gente fazer essa mudança social vai passar por camadas, né? E a primeira camada não deixa de ser a camada interna, né? De você olhar para dentro e falar, eu preciso de fato fazer uma mudança. E a partir desse reconhecimento, a gente pode de fato ir para um caráter de mudança, onde a gente constrói formas de pensar que são diferentes. Isso vai exigir um esforço, isso vai exigir persistência. Não se cobrem demais, sejam gentis, porque a gente precisa ser gentil com a gente no entendimento de que a mudança ela é progressiva e é contínua, e desenvolvam de fato competências que são atreladas a esse comportamento inclusivo. Tenham a escutativa, escutem, garantam que vocês escutem as pessoas, o desejo das pessoas. Inclusão não é sobre nós, né? Inclusão é também sobre como eu posso fazer para respeitar o outro na sua individualidade, no seu ser, na sua autenticidade, e entender que todos nós merecemos respeito para ser, né? Então, é escutar ativamente o que o outro tá me demandando, independente daquilo que eu penso, é, ou acho como indivíduo, né? É ter uma ideia muito diversa do quanto existem esses espaços e o quanto esses espaços precisam ser respeitados. É ter empatia, né? Quando a gente fala de dor social, é não querer que de fato o outro sinta essa dor, né? A dor social ela existe e a gente não pode ignorar ela. Então, vamos ter empatia pelo outro, respeitar o próximo. E às vezes a gente não pode se colocar, de fato, a empatia não é você ter que ter passado pela experiência do outro, é você entender que o outro pode passar por um sofrimento e isentá-lo disso. Então, se a gente puder, como sociedade, individualmente contribuir isso, a gente constrói uma sociedade melhor. Inteligência cultural, entender que a diversidade, ela só agrega valor. Ela não tira valor de ninguém. Respeitar a individualidade e o ser de cada um só faz com que as pessoas possam ser autênticas, trazer ideias e com isso a gente constrói soluções muito melhores. Se a gente já construiu tanta coisa boa, quanto a gente pode construir adicionalmente, trazendo essa capacidade e de que cada um seja de fato você mesmo, né? A colaboração e a coragem da gente mudar o estado das coisas como elas de fato são, né? São como são, não precisam ser como são para sempre. A gente precisa começar com passos pequenos, curtos, mas progressivos, né? E constantes. Pode seguir, irmã. Por último, eu queria deixar essa frase do Nelson Mandela, que é conhecida, eu sei, mas eu acho que vale a pena a gente disseminar, né? Então, ninguém nasce olhando e Tendo um filho, eu posso dizer, certamente ninguém nasce olhando para outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem, pela sua religião. A gente aprendeu isso em algum momento, pelas nossas vivências, pela nossa construção social, e a gente pode desaprender, e a gente não precisa esperar outras gerações. A gente tem o poder de escolher na nossa geração, no nosso ciclo social, gerar a diferença e ser diferente, tá? Então, escolham uma ação, se comprometam a ter um comportamento mais inclusivo, por partes. Escolham um passo pequeno hoje e comecem a colocar ele em prática a partir de hoje. E é isso, com essa fala eu finalizo e agradeço o espaço. Obrigada, Natália. Nossa, acho que é nessa manhã, né, a gente teve aqui acesso a informações tão especiais, tão importantes que nos ajudam a seguir com o nosso dia, mas além disso, né, eu acho que desperta para esse nosso olhar, para tudo que vem pela frente, né, para a nossa forma de lidar com as coisas, enxergar. Acho que se ficou essa reflexão, se cada um ali encontrou pontos, né, para continuar com o tema e levar adiante, acho que nós cumprimos nosso propósito aqui. Agradecer a Maitê, a Natália, que já estavam interagindo aqui no chat com quem mandava comentários, perguntas, até mesmo em benefício do tempo, para que a gente possa finalizar agora às 10h30. Agradecer a participação do Camilo também, que esteve conosco, e lembrar que esse programa ele vai ficar gravado, né, no site do Ibracon, então quem quiser rever ou, né, compartilhar com algum amigo, alguém que se interesse, que esteja aberto também ao tema, que queira aprender, então vai ficar lá disponível no portal do Ibracon. Agradecer a participação de vocês
que ficaram conosco até o final, as nossas convidadas, Maitê, Natália, Camilo, muito obrigada. Então, e assim eu me despeço. Essa foi mais uma iniciativa do IBRACON, Instituto de Auditoria Independente do Brasil, e que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, agradecendo os feedbacks aqui positivos no chat. O pessoal gostou bastante do nosso programa, que outras pessoas possam também assistir a gravação, né? Entender, saber um pouquinho mais sobre vieses inconscientes, né? Que está aí, né? Então a gente viu que esse olhar empático, né? A gente tem muito a caminhar com essa percepção, né? E olhar o próximo também. Então, é isso, gente. Que a gente se encontre em outras oportunidades. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.